no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem de casa de David, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de David, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado o Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ainda antes de voltarmos a estar sentados, podemos ver-nos uns aos outros também, à nossa volta, saudar-nos da maneira mais socialmente distante, segura, e podemos voltar a ficar sentados, queridos irmãos. O sermão que vos quero pregar nesta manhã chama-se Quando Deus diz faz, Maria faz, diz. Quando Deus diz faz, Maria faz, diz. Mais rápido ainda, quando Deus diz faz, Maria faz, diz. Eu já ouvi muitas críticas a este título de sermão e reconheço que eu tentei forçar um pouco a barra, trocando a ordem das duas palavras finais para ficar o mais próximo possível de uma lenga-lenga. Já recebi muitas queixas de pessoas que dizem que não faz sentido nenhum. Claro que são pessoas com pouca fé, não veem, mas eu vou explicar, ok? Eu vou explicar. Eu não quero queimar o meu tempo de mensagem a explicar o título do sermão, mas quando nós lemos a frase, quando Deus diz faz, Maria faz, diz, preparem-se para uma grande surpresa. O que isso quer dizer é, quando Deus diz faz, Maria diz faz. Simplesmente há uma troca nas duas palavras finais, para parecer assim algo diferente. Independentemente do vosso apreço ou falta dele por este título de sermão, o meu plano nesta hora é pregar-vos a palavra de Deus. Se nós partirmos do princípio, aqueles que são crentes partem desse princípio, que não somente Deus existe, mas como Deus se revela através da sua palavra, que é a Bíblia. E quando nós acreditamos que não somente Deus existe, como se revela através da sua palavra, que é a Bíblia, pode aparecer uma pergunta que é: certo, Deus existe, Deus revela-se através da sua palavra, qual deve ser a nossa resposta à palavra de Deus? E no anúncio do anjo Gabriel a Maria, que nós lemos nesta manhã, nós encontramos seguramente um padrão elevado. E o padrão elevado que Maria nos oferece é que nós respondemos a Deus com a nossa própria pele. À pergunta, como é que eu devo responder a um Deus que não somente existe, mas que fala, a resposta de Maria é com a nossa própria pele. Em
carne. O clímax de tudo isto, já se está mesmo a ver, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesta hora, a nossa oração é que durante o tempo em que nos debruçamos sobre a Palavra de Deus, a presença de Jesus seja precisamente aquilo que garante que nós vamos responder com vida àquilo que Deus diz. E eu quero convidar-vos a poderem orar nesta hora. Deus Pai, nós temos diante de nós uma tarefa que nem sempre é simples e nós queremos admitir que muitas vezes lemos o Teu texto, na Tua palavra revelada, e achamos difícil de acontecer na nossa vida. E nesta manhã nós queremos pedir, Tu que és Pai, és Filho, és Espírito Santo, que Tu habilites em nós a capacidade de responder segundo a mesma lógica de Maria, de confiar na promessa, de nos abrirmos àquilo que Tu dizes, Senhor. Independentemente da circunstância que cada um traz nesta manhã, nós queremos pedir que Tu tenhas, Senhor, misericórdia, amor por nós e que venhas ao nosso encontro. Quer àqueles que já confessam fé em Ti, quer àqueles que ainda não confessam, que este possa ser um dia de encontro contigo, Senhor, com a Tua palavra aberta. É isso que nós queremos pedir nesta hora. E pedimos isto não no nosso nome, não nas nossas capacidades, mas no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. O texto que nós temos diante de nós é relativamente longo, mas o plano é ficarmos concentrados na resposta de Maria, no verso 38. Se tivéssemos de resumir muito coisas que têm alguma complexidade, nós diríamos que na Bíblia, a Bíblia ensina-nos que a história de todo o universo começa com uma palavra. A história de todo o universo, de tudo aquilo que existe, começa com uma palavra. Se eu vos perguntar nesta hora qual é a palavra com que tudo o que existe, existe, o que é que vocês diriam? Está lá no Gênesis, logo no início da Bíblia. Qual é a palavra que é usada para que tudo o que existe tenha começado a existir? Faça-se. Gênesis 1:3. Noutras traduções, também podem encontrar o texto: disse Deus, haja luz e houve luz. É raro o domingo, certamente o mês, que não falamos, e eu insisto nesta ideia da centralidade da palavra. Ela é o assunto provavelmente mais badalado da nossa comunidade, a nossa centralidade na palavra. Se nós colocarmos estas palavras, faça-se luz, haja luz, em latim, nós encontramos a expressão, alguém se lembra? Volta e meia eu digo isto também, repito muito isto. Como é que isto está lá no latim? Alguém arrisca? Somos protestantes num país de maioria católica e às vezes o latim está assim um pouco distante, parece-nos que ficou lá num século longínquo. No latim isto diz fiat lux, que é uma frase que vocês podem encontrar às vezes nas igrejas católicas ou até em alguns monumentos. Fiat lux, faça-se luz. Nós podemos ir mais longe e dizer que, segundo a lógica do cristianismo, para que alguma coisa seja a sério, para que alguma coisa seja real, precisa da palavra de Deus. Não é por isso de estranhar que, tendo a realidade de todas as coisas começado com a palavra de Deus, tendo a realidade de tudo aquilo que existe, a realidade de tudo o que existe só é possível
porque foi iniciada pela palavra de Deus. Então, se tivermos isto em conta, que a realidade de todas as pessoas só existe porque foi iniciada pela palavra de Deus, não é de estranhar que o acontecimento central de toda a realidade seja a palavra de Deus a fazer-se pessoa. Se a realidade de todas as pessoas só existe por causa da palavra de Deus, não é de estranhar que o acontecimento mais importante de sempre seja a palavra de Deus feita pessoa. É isso que um cristão celebra a cada domingo, idealmente todos os dias, mas agora diríamos ainda de uma maneira mais sublinhada, porque estamos no Advento, acendemos a quarta e última vela do Advento na caminhada para o Natal e gostamos de, nesta ocasião do ano, absorver com mais tempo essa coisa incrível que é a encarnação. A palavra que deu origem a todas as coisas, o faça-se, fez homem em Jesus. Que história incrível! Deixa-me dizer, é bom demais para ser inventado. É uma história boa demais para ter sido inventada. Nós acreditamos que ela é mesmo realidade. É por isso que somos apaixonados por esta história de encarnação de Jesus. Se o Velho Testamento, os primeiros 39 livros da Bíblia, já nos tinha ensinado a lógica de tudo começar com a palavra de Deus, o Novo Testamento não opera numa lógica diferente. E o que é que a palavra de Deus feita pessoa, o que é que a palavra de Deus feita pessoa em Jesus Cristo deve suscitar em nós? Essa é uma pergunta para nós hoje, 20 de dezembro de 2020. O que é que a palavra de Deus feita pessoa em Jesus Cristo deve suscitar em nós? Provavelmente aquilo que a palavra de Deus, Jesus Cristo, e nós temos acesso a Jesus Cristo pela revelação escrita da Bíblia, podemos fazer esta pergunta. Então, como é que eu devo responder a esta história incrível da palavra de Deus ter feito pessoa, história essa que só conheço através da Bíblia? Como é que eu devo responder a isto? E eu diria, provavelmente deves responder ao que Deus diz, da mesma maneira que respondeu a pessoa que mais intimamente teve de lidar com esse processo de Deus se tornar pessoa em Jesus. Qual foi a pessoa que teve de lidar mais intimamente com o processo de Deus se tornar gente em Jesus? Quem é que foi? Fácil, é Maria. Já pensaram a coisa incrível? Quero dizer isto da maneira mais ortodoxa que consigo. E é ortodoxo aquilo que eu vou dizer. Mas já pensaram que Maria teve dentro do seu ventre, dentro da sua barriga, a palavra que deu origem a todas as coisas? É uma história incrível. Maria foi a pessoa que teve de lidar mais intimamente com a encarnação, porque a encarnação começou no ventre dela. Coisa incrível. Hoje nós lemos o anúncio do anjo Gabriel a Maria, também para tomarmos Maria como exemplo de qual deve ser a nossa palavra, qual deve ser a nossa resposta quando Deus nos dá a sua, qual deve ser a nossa palavra quando Deus nos dá alguma palavra, porque era isso que estava a acontecer na vida de Maria. Deus estava a trazer uma palavra à vida de Maria através do anjo Gabriel. Sabem, de cada vez que nós temos um acesso à palavra de Deus, coisas podem acontecer de novo na nossa vida, como coisas aconteceram novas quando a palavra de Deus agiu pela primeira vez lá em Gênesis 1. Onde é que quero chegar com isto? Quando Deus inicia um mundo em nós, falando connosco, nós devemos responder-lhe. Mas antes de saber que tipo de resposta devemos dar, é bom que tu compreendas que de cada vez que Deus fala contigo, mundos novos podem começar na tua vida. Sabem que também é por isso que nós acreditamos na importância de sempre que possível começarmos o nosso dia com a palavra de Deus. O que é que acontece quando tu, a primeira coisa que fazes, antes, por exemplo, de... há perdão. Eu vou trazer uma palavra de condenação, mas há perdão para este pecado. Okay?
Mas antes de tu cometeres esse grande sacrilégio dos nossos dias, que é a primeira coisa que fazes é ver o telemóvel, há esperança para ti. Mas é uma coisa terrível, não faças isso, por favor. Permite-te a ti mesmo, quando acordas pela manhã, zelares para que a primeira coisa que faças no dia seja ler a palavra de Deus. Certo? Vai à casa de banho, faz a tua higiene mínima, mas de cada vez que tu pegas na Bíblia pela manhã e tens acesso àquilo que Deus diz, tens acesso à palavra de Deus, mundos novos podem acontecer na tua vida. Porque para que todos os mundos existissem, Deus teve de falar. Logo, se Deus começar a falar na tua manhã, mundos novos podem nascer na tua vida. Isto é uma coisa incrível. Quando Deus inicia um mundo novo na tua vida, através da sua palavra, como é que tu deves responder? Nesta manhã, nós queremos abrir este texto, estamos neste texto, precisamente para procurarmos o mesmo tipo de resposta que Maria deu. Porque Maria é um exemplo para nós nesta manhã. O texto é longo, precisamos nos concentrar no verso 38. Voltem, por favor, a ler o verso 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. O que é interessante é que tudo aquilo que nesta resposta que Maria deu está, tudo aquilo que está nesta resposta, e parece pronto, porque parece uma resposta pronta, deve dar espaço ao que antes, no encontro com o anjo Gabriel, foi também surpreendente, foi também estranho, foi também assustador e foi também reservado. E para nós termos a ideia daquilo que está nesta resposta de Maria, é bom nós fazermos algum contexto rápido em qual era a circunstância prática na vida de Maria. Sabem, calcula-se a partir da idade que as moças tinham quando eram dadas em casamento. Calcula-se que a idade de Maria, alguns de nós não será novidade. Sabem qual é mais ou menos a idade que se crê que Maria teria nesta altura, quando é visitada pelo anjo? Entre os 13 e os 15 anos, 16 que seja. Eu às vezes gosto de dizer isto às minhas filhas. Depois fico com um certo receio. Depois arrependo-me. E apesar de Maria ser uma jovem, aliás, se tiverem perguntas, nós à quinta-feira gostamos de estar juntos para podermos explorar alguns aspectos do texto que não temos tempo para explorar ao domingo. Por exemplo, há questões interessantes para nós compreendermos como é que funcionava este processo de noivado naquela altura, porque havia um processo de noivado e depois havia o casamento propriamente dito. A Maria já estava no processo de noivado. Se tiverem alguma pergunta, façam chegar para geral@igrejadalapa.pt. Não vamos poder falar nem na quinta nem na próxima quinta, porque nas duas próximas quintas nós não teremos reunião, porque calha no dia 24 e no dia 31, mas depois trataremos deste tipo de questões se a tiverem. Mas uma das coisas que eu quero chamar a vossa atenção nesta hora é, apesar da idade de Maria, Maria dá uma resposta de mulher inteira. Porquê? Porque Maria recebe profundamente o que Deus diz e essa recepção profunda do que Deus está a dizer não acontece com uma resposta pronta e refletida. E a resposta de Maria, e agora quero chamar-vos para uma coisa que pode parecer contraditória, mas vou tentar explicar porque é que não é contraditória. A resposta de Maria, num certo sentido, é pronta, mas a resposta de Maria é pronta na mesma medida que vai além da maior parte das respostas prontas. Certo? A resposta de Maria é pronta, mas vai além da maior parte das respostas prontas. Porquê? Porque ao ouvir a promessa de Deus através do anjo, Maria não escondeu a dificuldade de acreditar naquilo. Olhem para o vosso verso 34. Permitam-me dizer isto da maneira certa. Maria sabia como é que os bebés apareciam. Ok? Ela era jovem, mas sabia. E, portanto, quando ela ouve o anjo a dizer-lhe que ela
vai conceber, ela naturalmente diz: como é que isso é possível? Ninguém é mais fiel a Deus por tornar fácil a exigência daquilo que nos está a pedir. E nesta medida a resposta de Maria não é pronta no sentido de fingir que não existem dificuldades. A resposta de Maria ao anjo é exemplar, e é exemplar ao ponto de se poder até tornar para nós nesta manhã uma definição de fé. Fé é, no exemplo de Maria, reconhecer que aquilo que Deus nos pede, podendo parecer improvável, podendo parecer impossível, merece da nossa parte a resposta: Deus, torna isso carne e osso na minha vida. Reparem o contraste que Maria é com outras mulheres antes dela na Bíblia. Por isso, ao longo de 2000 anos de história de cristianismo, uma das coisas que é considerada, quando se olha para o exemplo de Maria, é que onde Eva disse não, Maria disse sim. Onde Eva teve dificuldade em confiar em Deus. E claro, quando falamos de Eva, não estamos a falar apenas de Eva, estamos a falar de Adão também. Mas onde Eva teve dificuldade em acreditar na promessa de Deus e o diabo se meteu no meio da questão, fazendo parecer que a promessa de Deus não tinha assim tantas pernas para andar, onde Eva fraquejou, Maria disse sim. Quando confiar no que Deus diz nos parece impossível, nós, como Maria, queremos esse impossível em carne viva. Queremos esse impossível em carne viva. Reparem, por isso mesmo é que o verso 37 também é importante. Porque para Deus nada é impossível, diz algumas traduções dizem assim. Logo, uma resposta pronta ao que Deus nos diz, e uma resposta pronta da maneira certa, porque há respostas prontas que não nos interessam, mas uma resposta pronta na maneira certa àquilo que Deus diz, é diante do reconhecimento da dificuldade, nós desejarmos tudo aquilo que Deus diz, seja assinado na nossa pele, seja carne e osso. Um novo universo nasce quando Maria diz o que Deus disse para criar o universo. E voltamos ao título do sermão. Quando Deus diz faz, Maria faz, diz. Já pensaram nisso? O que Maria está a dizer, voltem a olhar para o verso 38, aí, por exemplo, dependendo da tradução, mas a maior parte acredito que possa ter cumpra-se em mim. Cumpra-se em mim. Sabem como é que isso se diz no latim? Uma frase que hão de encontrar em muitas igrejas católicas se visitarem em Portugal. Fiat mihi secundum verbum tuum. Faça-se em mim de acordo com a tua palavra. Então, reparem neste casamento tão bonito que está a acontecer aqui. Deus cria o universo através de um faça-se, e Maria responde ao Deus que cria o universo através de um faça-se, aparecendo-lhe através do anjo Gabriel. Maria responde ao Deus que cria o universo através de um faça-se, dizendo-lhe ela mesmo, faça-se. O que é que tu deves dizer ao faça-se de Deus? O que tu deves dizer é, faça-se em mim. Fiat mihi. Faça-se em mim. Sabem? Quando estas duas coisas se encontram, o faça-se de Deus na sua palavra, com o nosso faça-se segundo a tua palavra, quando se encontra o faça-se de Deus na sua palavra, com o nosso faça-se segundo a tua palavra, essa é a hora da graça. É a hora da graça. É quando estes dois faça-se se encontram. Fé é nós dizermos ao que Deus fala, faça-se em mim. Isso é ter fé. Reparem, uma vez mais, quero chamar a vossa atenção. Não tem nada a ver
com fingir que aquilo que Deus nos está a pedir não é difícil. Não tem nada a ver com isso. Maria, um dos verbos que é usados para descrever a reação de Maria é que ela até se perturbou. O exemplo de Maria não tem a ver com Deus disse, está garantido, no sentido em que não custa nada. Não tem nada a ver com isso. Lembram-se há 2 anos, aqueles que estariam há 2 anos, quando avançamos para o capítulo 2 de Lucas, um texto que vos preguei foi precisamente a ausência de facilidade quando Maria ouve que o seu coração seria trespassado por uma espada. E daí o peso na nossa cultura das representações do coração de Maria trespassado por espada. Por 7 espadas até. Portanto, a resposta de Maria é um exemplo para nós, não porque ignora que aquilo que Deus nos pede é fácil. Maria disse, como é que isso vai ser? Não ignora, mas a resposta certa não é, Senhor, tira lá a dificuldade disso. A resposta certa é, Senhor, faz isso acontecer na minha carne. Faça-se segundo o teu verbo. Faça-se segundo a tua vontade. E reparem, se isto é extraordinário em Maria, e eu sinto até um privilégio especial de, enquanto evangélico, enquanto protestante, dizer com este texto aberto, somos o mais marianos possível nesta manhã. No sentido em que queremos imitar o exemplo de Maria. Se isto é formidável em Maria, muito mais formidável é no Senhor Jesus. Porque no Senhor Jesus, tudo isto está no estado perfeito. Porque Jesus Cristo é o faça-se de Deus conosco. Nesta manhã, o nosso convite não é diferente. Que Deus nos possa dar a força de, em relação àquilo que Ele nos diz, nós dizemos faça-se. Para terminar, não nos esqueçamos. Nós acreditamos que pela fé, pela presença, pela agência do Espírito Santo na nossa vida, nós temos acesso a Jesus Cristo. Logo, o poder de que se faça segundo a vontade de Deus na nossa vida não está dependente de nós, porque nós não teríamos poder para isso. Mas porque Jesus está connosco, nós podemos dizer às palavras que Deus nos diz, Senhor, torne essas palavras carne e osso na minha vida. Vamos orar. Podemos ficar de pé. Deus Pai, obrigado por toda a beleza desta história. Obrigado porque toda a beleza exige carne e osso. Não fica apenas nas nossas ideias. Nós celebramos a encarnação do nosso Senhor Jesus nesta hora. Senhor, nós queremos pedir-te que Tu nos ajudes ao longo desta semana a celebrarmos a encarnação de Jesus. O facto de Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo, de fazeres gente entre nós. Ó Senhor, e que isto nos dê a força para, diante de tudo aquilo que de Ti nós ouvimos, nós não ficarmos embrulhados nas nossas dúvidas, não ficarmos impotentes na nossa dificuldade em acreditar, mas podermos dizer com o mesmo desassombro que Maria usou, ó Senhor, faz isto acontecer em carne e osso na minha vida, Senhor. Que isto possa resultar ao longo desta semana, que, segundo a Tua vontade, será especial, possa resultar em alegria contagiosa para os outros. Andamos a fugir de contágios, nunca 2020 foi um ano de fugir de contágios, mas há este bom contágio que nós queremos transmitir, Senhor. Esperança, esperança, a esperança que animou Maria. Que isso seja aquilo que nós estejamos a espalhar ao longo das festas em que vamos participar. Recebam a bênção do Senhor. Ao único Deus sábio seja dado glória por Jesus Cristo, através do Espírito Santo, para todo o sempre. Amém. Nós podemos ficar sentados, queridos irmãos.